Olá, para você que tem se ligado na live da Igreja Presbiteriana de Vilanópolis, aos nossos amigos, aos nossos irmãos em Cristo Jesus e a todos aqueles que têm acompanhado as lives da nossa igreja. Fato é que nós estamos vivendo aí esses dias, esses meses com tantas expectativas e eu quero convidar você para permanecer conosco por algum tempo. Nós vamos meditar na palavra do Senhor, nós vamos meditar num assunto de suma importância nos dias de hoje e você é o nosso convidado para participar deste momento de meditação, este momento em que o nosso coração é tomado de tantas expectativas, em que o nosso coração é tomado de tamanha ansiedade. Isso, ansiedade. Como que nós vivemos ansiosos? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Como lidar com a ansiedade, o que nós podemos aprender com Jesus acerca da ansiedade. Primeiramente, antes da meditação, eu quero deixar aqui um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Vilanópolis, um abraço aos amigos, às amigas, aos irmãos e irmãs de outras igrejas que têm acompanhado as nossas lives. Deus muito abençoe a todos. Nós temos irmãos aí de Sumaré, irmãos de Capivari, irmãos irmãos da cidade de Guariba, irmãos de Matão. Nós temos também tido irmãos lá de Ibitinga. Nós queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado neste momento aí de mensagem do Senhor. Queridos, Deus muito nos abençoe. Que Deus derrame sobre nós as mais ricas bênçãos sobre a minha vida e sobre a vida da nossa família. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, obrigado por este momento. Obrigado a Deus porque nós temos o Senhor a quem nós podemos recorrer em todos os tempos. Abençoe a Deus, nos abençoe neste momento difícil que nós estamos passando. Essa é a palavra que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que vai servir de base para a nossa rápida meditação nesta noite, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É o texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. O contexto, esse texto faz parte do Sermão do Monte. É interessante que a partir do versículo 19, Jesus estava falando sobre os tesouros nos céus. Jesus, então, no versículo 19, ele fala sobre a necessidade da gente não depositar o nosso coração nas riquezas. E é interessante que Jesus trabalha logo em seguida a questão da solicitude da vida, acerca de um assunto que naquela época já era um assunto importante, um assunto que deveria ser visto como uma preocupação, e Jesus então inclui neste Sermão do Monte, Jesus faz com que este assunto chamado ansiedade, com que ele faça parte do bojo, do contexto de todo este Sermão do Monte. Ou seja, Jesus então prepara os seus discípulos para aquilo que ele chamaria depois da sua partida, e é interessante que em todo momento Jesus trabalha com os seus discípulos acerca deste assunto. Ansiedade, isso mesmo. Ansiedade muitas vezes toma conta da nossa vida por fatos que nem vieram ainda acontecer. Outras vezes a ansiedade é tamanha na nossa vida que nos fazem deixar de viver o hoje. Quantas vezes você recebeu uma notícia boa, você ganhou um presente bom, você está ao lado dos seus amigos, ao lado dos seus familiares, mas a preocupação, a ansiedade é tão grande que não permite com que você desfrute daquele momento, porque a gente vive demasiadamente preocupado. Nos dias de hoje, em épocas de pandemia, há todo mundo preocupado com a sua saúde, porque a gente vê os números altíssimos, os elevados números de óbitos, e a gente começa a ficar preocupado. A gente acha que tudo vai dar errado. A gente vive aquele misto de medo, e isso gera ansiedade, gera inquietação para a nossa alma. Há muitos discípulos de Jesus, há muitos crentes em Cristo Jesus que também estão ansiosos. Neste momento, há muitas pessoas passando por lutas, por dificuldades,
pessoas que estão demasiadamente preocupadas com suas vidas. E Jesus, lá no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo de número 25, Jesus fala por isso, ou seja, diante de tudo que ele havia falado, diante daquele contexto dos discípulos, ou seja, Jesus está falando para nós neste momento. Jesus está falando para a mãe que está preocupada com os filhos. Jesus está falando para aqueles que estão preocupados com a questão financeira, com a questão no trabalho. Jesus está acalmando o nosso coração e acalma o coração dos seus discípulos ao dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de beber ou comer, porque vós valeis muito mais do que as próprias aves. E ele diz no versículo 25, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Jesus nos ensina aqui uma primeira lição de que a ansiedade ela não serve absolutamente para nada. A ansiedade ela é um meio, acima de tudo, é um meio de nos impedir de viver o hoje, de viver de uma forma tal com que nós nos sintamos alegres, com que nós desfrutemos da confiança do nosso Deus. E Jesus fala para os seus discípulos, olha, não andeis. Queridos, olha o tempo verbal aqui, não andeis. Ou seja, não andeis ansiosos pela vossa vida. Então Jesus ensina que a ansiedade não serve absolutamente para nada. Depois Jesus continua falando sobre as aves dos céus. Ele diz, observai as aves dos céus, elas não colhem, elas não as juntam em celeiro, mas vosso Pai Celeste as sustenta. E ele diz, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Segunda lição que a gente aprende. Primeiro, que a ansiedade não serve para nada, embora eu a tenha e nós a tenhamos. Mas uma segunda lição que Jesus nos ensina é de que de nada vale todo o nosso esforço se não propuser a Deus nos abençoar. Em outras palavras, Jesus nos convida a observar não as aves dos céus apenas, mas observar o quanto Ele as sustenta, o quanto Ele cuida dessas aves. É interessante que o texto diz, vosso Pai Celeste as sustenta. Queridos, nós somos sustentados por Deus. Neste momento, enquanto você ouve aqui esta rápida meditação, você precisa de fato reconhecer de que nós precisamos observar não só as aves, mas como Deus as sustenta, como Deus cuida de nós. E o próprio Jesus fala, não valeis vós muito mais do que as aves dos céus. O convite que Jesus faz nesse versículo é o convite do reconhecimento de que Deus é provedor, de que Deus é Senhor sobre tudo, sobre as aves dos céus, sobre a comida. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos abençoa, é Deus quem cuida de toda a obra criada, é Deus quem cuida de você, é Deus quem cuida de mim, é Deus quem cuida de todos nós. E é interessante que Jesus fala para os discípulos, olha, é preciso que vocês olhem mais para mim, é preciso que vocês reconheçam de que todo o vosso esforço não será suficiente para sustentá-los. É preciso sim trabalhar, fazer a nossa parte, mas toda a nossa ação, todas as nossas ações não podem vir desprovidas da ajuda que vem do alto. O versículo continua, Jesus ainda diz no 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou seja, qual a ansiedade ela não nos faz aumentar os nossos dias? A ansiedade, por mais que nós queiramos e nós desejamos, nós não conseguiremos aumentar. Mas nós precisamos, acima de tudo, reconhecer que o Senhor é o Senhor do tempo e o Senhor de todas as coisas. O versículo de número 27, Jesus fala que qual de vós, Jesus agora coloca os seus discípulos diante desse dilema, de que eles não são senhores da situação, de que eles não têm a capacidade de administrar até mesmo os anos da sua vida. E o convite que Jesus nos faz é para que nós descansemos nele, para que nós não só confiemos, o versículo anterior nos dá luz a pensar sobre isso, que nós não apenas confiemos, mas que nós descansemos no Senhor. O versículo 28 diz, e por que andais ansiosos quanto às vossas roupas? Considerai como crescem
os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que em toda a sua glória, nem Salomão se vestiu como qualquer deles. Em outras palavras, Jesus nos convida agora, primeiro, antes Jesus havia falado de comida, de bebida, sobre aquilo que era essencial, aquilo que é de vital importância na vida de todos nós. O salmista Davi diz que foi moço e agora era velho, mas que ele jamais tinha visto um justo mendigar o pão. Queridos, Deus nos sustenta, mas é interessante que o texto diz aqui que Deus veste até as ervas do campo. Em outras palavras, Jesus nos convida a nos preocuparmos menos com essas coisas que não são essenciais, porque mesmo assim Ele cuida da gente. Ele diz assim, que Deus vestiu todas as ervas, ou seja, Ele nos ensina que a vida, ela pertence ao Senhor. E Jesus continua, Ele diz no 30, olha, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Há um elemento importante que eu gostaria de destacar aqui. É interessante, queridos, que em meio à ansiedade do nosso coração, nós precisamos de um elemento, apenas duas letrinhas, apenas uma única sílaba. E essa palavra chama-se fé. É um elemento diferencial na nossa vida. Não só neste momento, mas em todos os momentos da nossa caminhada. Nos momentos mais sombrios, nos momentos mais difíceis, é esta palavrinha de duas letras apenas que fará toda a diferença na nossa vida. Jesus fala homens de pequena fé, para que nós não vivamos a ansiedade, para que nós não sejamos tomados pela ansiedade, muito pior que isso, para que nós não nos enclausuremos, para que nós não morramos vivos, porque a pessoa que vive em extrema ansiedade é uma pessoa que está propensa a morrer da pior forma, morrer viva. E a fé, ela nos renova. Nós vivemos pela fé, conforme o apóstolo Paulo diz, porque o justo viverá de fé, o justo viverá pela fé, e essa fé está no nosso Deus, como nós vimos aqui, esse Deus provedor, esse Deus que abençoa, esse Deus que cuida, esse Deus que sustenta, esse Deus que cuida dos nossos caprichos até mesmo. É interessante, queridos, que ele diz, quanto mais vós, homens de pequena fé. E ele diz no versículo 31, mais um convite que Jesus faz. Portanto, não vos inquieteis que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. No versículo de número 31, Jesus ensina que não adianta as nossas preocupações pelas coisas essenciais e as não essenciais, aquelas que são de primeira necessidade e as que não são. Jesus fala assim, não vos inquieteis. Não, inquietar aqui significa não permita que o vosso coração seja bombardeado, seja solapado, seja machucado, seja ferido com essas ansiedades, com essas preocupações. Porque ele diz aqui, porque ele sabe todas as nossas necessidades e ele cuida de todas elas. Queridos, há uma pesquisa americana que saiu há muito tempo atrás, que diz que 90% das nossas preocupações, a preocupação que muitas vezes tem roubado o nosso sono, muitas vezes tem trazido até problemas de ordem emocional. E essa pesquisa diz que 90% das coisas que nós nos preocupamos, ou seja, que nós ocupamos a nossa mente com elas, essas coisas não acontecem e não acontecerão. Ou seja, nós precisamos aprender com Jesus a olhar mais para Ele, a confiar, a depender dEle em todas as áreas da nossa vida. Jesus fala, não vos preocupeis que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque vosso Pai Celeste sabes que necessitais de todas elas. Ei, deixa eu falar algo muito especial que você sabe, que eu também sei, mas que acalenta meu coração neste momento. Deus conhece as nossas necessidades. Deus sabe o que você precisa. Deus sabe o que você, neste momento, o que tem roubado o seu sono, o que tem assaltado, tirado a sua paz, aquilo que tem trazido ao seu coração as amarguras, tem trazido a amargura da alma. Por exemplo, vamos nos lembrar aqui de Ana,
quando desejava ter um filho, e seu marido Eucana fazia de tudo, do bom e do melhor para ela, mas Ana queria ser mãe. E num determinado momento ela estava orando tanto ao Senhor, que o sacerdote Eli, ao passar perto dela, a viu balbuciando, apenas movendo os lábios, e tamanha aflição daquela mulher, o sacerdote Eli a teve por embriagada, achou que ela estivesse embriagada. E ela disse: não, meu Senhor, eu estou apenas orando ao Deus dos céus. E nos diz o texto lá em 1 Samuel, nos diz lá que Deus viu e Deus conhecia a aflição de Ana, e Deus dá-lhe a graça de ela conceder, e ela vai ter depois o filho, o grande profeta chamado Samuel. Queridos, Deus conhece as nossas necessidades. Muitas vezes nós nos encontramos fracos, muitas vezes nós não verbalizamos a nossa dor, o nosso sofrimento. Há pessoas neste momento, pessoas que conhecem a palavra, que não conseguem sequer verbalizar o seu sofrimento, tamanho deserto que estão passando. Mas melhor do que isso, Deus conhece as nossas necessidades antes mesmo de nós as proferirmos, antes mesmo de nós falarmos, porque Deus conhece o nosso coração, Deus sabe a profundeza dos nossos sentimentos, Deus sabe não só a ação, mas Deus conhece as intenções do nosso coração. Para você que está passando por um momento complicado, por um momento difícil, não vos inquieteis. Eu convido você para dormir essa noite em paz, para ter uma semana, um final de semana abençoado, para que todos nós tenhamos dias e dias na mais alta confiança em Deus, porque Ele diz: não vos inquieteis, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha o que Jesus fala assim: buscai em primeiro lugar o reino. Uma outra lição que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que um caminho para nós aprendermos a lidar com a ansiedade, olha do jeito que eu estou falando, a lidar com a ansiedade, porque todos nós, alguns em maior ou outros em menor grau, mas todos nós temos as nossas ansiedades, as inquietações da alma, uns mais, outros menos. O que vai fazer a diferença é como nós lidamos com essa ansiedade. E Jesus nos convida no versículo 33, mais uma preciosa lição. Ele diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: vocês precisam se alimentar da palavra de Deus, vocês precisam me buscar em primeiro lugar, vocês precisam alimentar a fé. Você sabia que nós precisamos alimentar a nossa fé? Alimente a sua fé buscando a leitura da palavra, buscando na Bíblia, orando, fazendo com que Deus seja o número 1 da sua vida. Alguém já disse que não existe prioridades. Prioridade é singular e tem razão. Não me lembro quem falou, mas tem razão. Prioridade é Deus. As demais coisas são coisas secundárias. Tudo está no entorno do centro, aquilo que é periférico. E Deus precisa, guarde isso, Deus precisa ser o centro da sua. Deus precisa ser o centro da minha. Deus precisa ser o centro da nossa família, da nossa vida e da nossa igreja, do nosso mundo, do nosso país. Jesus fala: buscai em primeiro lugar, busque o Senhor. Coloque aquilo que tem trazido amarras, aquilo que tem inquietado o seu coração, aquilo que tem tirado o seu sono. Coloque isso diante do Senhor, mas não esqueça, em épocas agora de pandemia, ou em toda a época depois, aprenda a reservar um tempo para o estudo da palavra, para o seu momento de oração, para o seu momento de buscar a doce presença de Deus, porque o texto diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é o convite que Jesus nos faz. Lidar com a ansiedade, para que consigamos isso, nós precisamos entender que nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Queridos, ao versículo 34 também, que diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados.
Basta o seu dia, o seu próprio mal. Há um último convite que Jesus faz para lidarmos com a ansiedade. Jesus fala: viva cada dia, viva cada dia. Muitas vezes nós estamos vivendo hoje e já estamos preocupados. Esses dias aqui aconteceu alguns dias comigo. 2 dias pelo menos eu estava preenchendo alguns recibos e eu coloquei 2021. E ainda eu brinquei com a pessoa que eu estava preenchendo ali, eu disse assim, ele deu risada e falou: você já está lá na frente. Eu falei: pois é, já quero que chegue 2021 logo. Talvez esse também seja o seu caso. Talvez esta também seja a sua realidade. Gostaria que o tempo passasse logo, que a vacina chegasse, e assim nós queremos. Mas não adianta, nós precisamos viver todos os dias. Não devemos nos preocupar com a segunda sem viver o hoje. E Jesus nos convida a não nos inquietar, buscar o seu reino, viver cada dia debaixo da doce presença, melhor do que isso, do seu cuidado paternal, da sua graça maravilhosa que nos alcança e que tem nos abençoado. Espero que a palavra de hoje tenha trazido alento ao seu coração. Se você gostou, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de mandar para alguém que você acha que pode estar precisando dessa palavra do Senhor. Deus o abençoe grandemente, Deus o abençoe muito a você e toda a sua família. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esta palavra. Traga paz ao nosso coração, ensina-nos a viver dia a dia debaixo da Tua graça. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, forte abraço e fiquem todos com Deus.